Direto ao ponto. O Direto ao Ponto, com a participação da economista Cíntia Agostini, para falar sobre as mudanças nos financiamentos dos imóveis e também dos pagamentos via Pix. Aliás, o Pix com várias mudanças. Bom dia, Cíntia. Tudo bem? Bom dia, Rita. Tudo bem? Ricardo, aos nossos ouvintes. Em regra, eu escolhi esses dois temas não pelas particularidades deles, mas por uma mudança que para nós usuários não é tão boa assim, né? E que nos dificulta, seja numa coisa que hoje se tornou o maior meio de pagamento, que é o Pix, que dificulta, assim, o volume de transações, principalmente porque a nossa vida hoje está no celular e se a gente tiver que trocar, vai ter que ter um cadastro no banco, e isso vai dificultando as nossas relações, né? Vai ter limite de recursos. E no caso de algo que é uma tomada de decisão das famílias que é muito mais robusto, que é dos financiamentos de imóveis, que vai se tornar mais difícil porque tem menos recurso disponível. A partir agora de novembro, as regras para os financiamentos se tornaram mais difíceis, né? Vai se poder financiar menos recursos, vai ter um limite do financiamento dos imóveis. Hoje, a gente está vendo aí, hoje e amanhã, talvez uma discussão de uma nova taxa de juros, que isso também impacta em todo esse contexto. E a alegação do sistema é que tem menos dinheiro disponível para fazer esses financiamentos. Ou seja, num momento, e aí agora vocês falando, né, desse morador de cruzeiro, dizendo assim, o que vai acontecer comigo, né? No momento que a gente precisa... infelizmente, isso se torna mais caro ou, no caso do Pix, mais difícil de acessar. Isso sim se torna, né, em vez de a gente facilitar, em vez de a gente dar melhores condições, dificulta a vida das pessoas. Claro que no caso do Pix, a gente também pode olhar pela perspectiva da segurança, tá? E que isso é necessário, a gente sabe disso, mas... se tornou o nosso melhor meio de pagamento e é nessas condições que hoje todos nós, né, nos vemos pagando e recebendo recursos dos mais variados via Pix. E no caso dos financiamentos de imóveis, talvez é o que mais preocupa, porque no caso do imóvel é o que se tem como possibilidade, né? Um financiamento. E à medida que ele se torna mais caro, porque ele vai ter menos disponibilidade, tu tem que dar uma entrada maior, isso dificulta a vida das pessoas que estão pensando comprar sua casa ou que tem a necessidade de comprar sua casa e financiar sua casa. Claro que essas coisas todas estão atreladas a mudanças econômicas no país, né? Tudo que está nos acontecendo enquanto economia brasileira. Vem aí um pacote de redução de gastos do governo federal, que está super esperado também. Então, tem um cenário nacional de uma perspectiva, de uma incerteza, né, que está nos movimentando nessas condições. E lá na ponta bate na vida das pessoas, seja no Pix ou seja no financiamento do imóvel. Dois, talvez, aqui, exemplos considerados extremos, mas é isso que acaba acontecendo. Em termos gerais, esta proposta de redução de gastos do governo federal vem ao encontro de muita queixa, né, das questões do ajuste fiscal. Só que, infelizmente, a perspectiva que a gente tem de novo é que esse gasto vai acontecer nas áreas que são as áreas dos serviços públicos, daquilo que a gente precisa de mais atenção enquanto sociedade. E, particularmente, nos preocupa, enquanto território gaúcho e Vale do Taquari, quando a gente fala da necessidade de recursos que a gente tem de política pública, de novo, como é o caso desse senhor, porque ele vai ter que se enquadrar, inclusive, nas políticas públicas para receber ou não a sua casa própria. Então, estes contextos, à medida que tu reduz recurso ou tem menos dinheiro disponível, dificulta mais ainda a vida de quem realmente precisa nesse momento. E essa é a minha preocupação que a gente tem que ter. A economia, sim, vai terminar um ano melhor, tem sim uma pressão inflacionária que preocupa e talvez hoje a bagunça toda está no câmbio em função dessas questões nacionais e, obviamente, todo mundo aguardando o resultado da eleição americana. Então, também não dá para olhar só para o mercado interno, mas sim o que está acontecendo lá fora. Às vezes a gente imagina, e para eu finalizar, né, Ricardo e Rita, que essas coisas não vão nos afetar, mas à medida que a gente olha para coisas do nosso dia a dia, começa a aparecer, né, as dificuldades que se tem e o quanto uma redução de gastos ou uma decisão, né, de mudança da regra de um jogo nos impacta sim, impacta toda a sociedade. E aí você puxa pela questão do Pix, sobre a questão dos financiamentos de imóveis, e você já falou sobre um outro tema que eu acho que a gente poderia abordar também, porque ontem mesmo me perguntaram, mas por que se fala tanto das eleições dos Estados Unidos? Sim. Né? Explique um pouco, Cíntia, por que isso reflete e é importante também para que falemos sobre isso aqui no Brasil. Sim, porque, vamos lá, invariavelmente a economia americana é a maior economia do mundo.
assim, os Estados Unidos têm negócios com o mundo inteiro e interferem, não só politicamente, mas economicamente no mundo inteiro. Pode ter mais vantagens ou desvantagens. Alguns analistas fazem leituras diferentes. Em regra, a leitura da campanha da Kamala, ela é mais aberta para o mundo, para se relacionar economicamente com o mundo, etc. e tal. E a campanha do Trump é mais fechada, porque ele volta com a mesma perspectiva da gestão anterior dele, de dizer que os Estados Unidos é para os americanos. Então, inclusive, sobretaxando produtos internacionais, principalmente produtos chineses. Tá? O grande problema, talvez, né, da campanha do Trump é com a China, com todos os produtos chineses que entram e a competitividade do produto americano com o produto chinês. E aí ele fala do processo de imigração e tal. Então ele olha para os Estados Unidos muito mais focado, né, no próprio país. Só que nós temos que observar que o dólar é a moeda internacional, ela é a referência do mundo inteiro. Então o que está acontecendo com o nosso câmbio hoje não é só por causa da tomada de decisão dos nossos gastos, mas também da possibilidade de uma economia americana mais fechada e que isso pode, sim, gerar um aumento no custo do câmbio para nós, no custo do dólar. São perspectivas e posições muito diferentes dos dois candidatos e que estão assim, as pesquisas dão ali 48, 49, 49, 48, está muito indeciso ao que parece em termos de pesquisa e que a eleição deles é um processo diferente. Então, é isso que acaba interferindo, é a tomada de decisão americana de interferir numa guerra na Ucrânia, é a tomada de decisão americana de dar apoio ou não para Israel. Isso em termos de conflito, e também de fechar ou não a economia americana, por exemplo, para a relação com outros países, para o processo de migração ou não. Algumas coisas podem até nos beneficiar quando a gente olha para isso, né? Que daí nós podemos ser um parceiro comercial maior em alguns casos, mas em outros nos prejudica, principalmente quando a gente olha a questão cambial. Então não é um único aspecto, Ricardo, são vários, e que sim, nós estamos falando do maior país do mundo, então ele interfere no mundo inteiro com certeza. Aproveitando ainda a presença da Cíntia, né, todo conhecimento, e voltando um pouquinho a falar do PIX em si, né, alguns especialistas, também alguns comentários a respeito de que o PIX agora, com aproximação e com parcelamento, poderia-se talvez deixar o cartão de lado, assim como o cheque não foi totalmente, não foi banido, mas foi deixado de lado. Isso pode acontecer também, talvez, com o cartão. É possível que a gente tenha um movimento, porque o PIX parece muito mais fácil. Só que quando tu começa um regramento de limite de uso, que é o que vem associado a isso, de ter que cadastrar o teu telefone, de ter que fazer esse movimento, tu também cria algumas restrições, né? Eu acho que pode haver uma migração, mas eu tenho clareza que vai acontecer aquilo que nós falávamos lá no início. À medida que isso circular mais, ele vai ter cobranças que hoje eles não têm. Né? Porque é um meio de pagamento que, a priori, para a vida nossa, hoje ele é gratuito. Se a gente transferir do cartão para ele, as nossas cobranças vão estar lá, ele vai ser um meio de pagamento como outro e vai ter um custo de operação, como isso já estava pensado lá no início. Eu acho não. Tenho a leitura, né, dos países desenvolvidos e do mundo inteiro que a gente vai usar muito mais meios de pagamento dessa forma. Cheque é exemplo disso, né? A gente pouco usa ele hoje em dia. Então, a gente vai usar cada vez mais meios digitais. Mas eles, por dentro do sistema financeiro, vão ser regrados e vão ser taxados. Mais ou menos, mas vão ser sim. O que seria muito ruim, né? Hoje em dia, tu ter o Pix ali, não precisar pagar a taxa, é tão simples, é tão prático, né? Tá bom, Cíntia? Gente, só última coisa, eu quero felicitar a abertura da nossa Expo Vale, né, gente? Essa semana a gente começa a nossa Expo Vale, eu acho que esse é o grande evento de retomada que a gente está falando também aqui na nossa região. Então, felicitar a tomada de decisão e, obviamente, né, felicitar tudo que vai acontecer durante a nossa Expo Vale, que eu acho que esse é um processo que é festivo, que é maravilhoso e que a gente precisa fazer. São ótimas expectativas, né, em relação à Expo Vale Mais Construável. E tem também a Assembleia do CODEVAT, da Consulta Popular, dia 7 de tarde, às 2h30, para nós definirmos os projetos que vão compor a nossa cédula de votação, que vai à votação lá em dezembro também. Verdade. Comentamos na próxima participação. Isso mesmo. Obrigado, Cíntia. Obrigada, gente. Bom dia, boa semana.